gamers, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai para uma festa de aniversário. Então, antes da gente começar o assunto de hoje, eu gostaria de pedir para você que já é inscrito no canal para deixar o seu like aqui embaixo. E se você é novo por aqui, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, tudo bem? Então, pessoal, hoje a gente vai celebrar o aniversário dele, o icônico, o maravilhoso, o querido pelas crianças, The Sims! Ele vai completar seus 18 anos e ainda com carinha de 12. E eu vou comentar nesse vídeo um pouco sobre o que se passou nesses 18 anos de The Sims, o que tivemos de tão incrível e maravilhoso, e com base nisso o que eu espero para os próximos anos. Afinal, não vou deixar um dos jogos mais vendidos da história para computador acabar assim, tipo, tão novinho, tão jovem. Ele é tão jovem. O primeiro jogo da franquia The Sims foi lançado no ano 2000 pela Maxis, que tinha sido recém-adquirida pela EA Games. O criador Will Wright também criou jogos como o SimCity, e no início ele planejava que o The Sims fosse um jogo de arquitetura onde os personagens, que são os Sims, só estariam lá para avaliar as suas criações arquitetônicas. Mas durante a produção resolveram que os personagens tinham um papel mais importante a desempenhar, e o The Sims como conhecemos hoje foi tomando forma. Foi um jogo considerado muito avançado para a época, mesmo que hoje em dia os gráficos sejam bem obsoletos. Os personagens eram em 3D, o fundo em 2D, só tinha 4 ângulos para você virar a sua câmera e não tinha muita opção de personalização de personagem, de casa e de nada. Você tinha acesso também a 7 pacotes de expansão, fora conteúdos personalizados criados pelos próprios fãs do jogo, o que existe até hoje. E, bem, eu nunca joguei o The Sims 1, mas muita gente diz que era muito legal. O jogo fez tanto sucesso que foi um dos jogos mais vendidos para computador na época que foi lançado. E 4 anos depois, no ano de 2004, foi lançada a sua sequência, o The Sims 2, que é um dos favoritos até hoje. Agora, comparado ao The Sims 1, o The Sims 2, nossa, ele trouxe muita coisa nova. Para começar, você tinha mais ângulos de câmera para brincar e jogar. Você tinha mais opções de customização, mesmo que não fosse tipo tanto assim como hoje em dia. E tudo no jogo era 3D, não eram só os personagens. Além disso, tinha a questão da genética, que o seu sim passava os genes dele para os seus filhos, que passariam para os netos, que passariam para os bisnetos e assim por diante. E isso foi muito inovador na época também. Foi uma enorme diferença do The Sims 1, que, por exemplo, você precisava ter um pacote de expansão para os seus Sims crescerem e envelhecerem e morrerem. Já no The Sims 2, no base, já acontecia isso, que era muito melhor. E também tinham as famosas animações, que toda vez que acontecia um evento especial na vida do seu sim, por exemplo, é o primeiro beijo, aí aparecia uma animação de primeiro beijo, ele está tendo um filho, aí aparecia a animação de ter um filho. Isso era muito legal, fazia o jogo ser todo muito especial e, sem dúvida, ele é um dos favoritos dos jogadores até hoje. Contou com 8 pacotes de expansão e trouxe também os pacotes de objetos, que também foram 8. E, enfim, foi o primeiro The Sims que eu joguei. Eu ainda lembro de como eu achei difícil das primeiras vezes, porque você tinha que cuidar de todos eles. E quanto maior você colocava a sua família, mais difícil ficava. Você tinha que cuidar para os mais velhos não morrerem, você tinha que cuidar para os mais novos não serem levados pela assistência social. Era muito complicado. Mas, né, agora eu sou profissional, porque eu já tô jogando The Sims há quase uns 10 anos, então é isso aí. Mais tarde, em 2009, foi lançada uma das gerações mais queridas também do The Sims, que é o The Sims 3. Aqui tá aparecendo com Showtime porque eu comprei essa versão aqui, mas enfim. O The Sims 3 trouxe uma série de novidades, assim, não foi tanta novidade se a gente comparar a passagem do 1 pro 2,
mas trouxe muita novidade, como por exemplo o mundo aberto. Você quer mandar o seu sim pro parque? Tudo bem, você pode pegar o seu carro ou a sua bicicleta, vai pro parque que não aparece nenhuma tela de carregamento, que é muito legal. E você pode também customizar do jeito que você quiser, tudo que você quiser. Quer ter uma casa só de coisa de estampa de oncinha? Você pode. É tudo permitido. Mas, em compensação, era um jogo muito pesado para você ter no computador, ainda mais se você comprasse os pacotes de expansão. Eu tenho muitos pacotes de expansão do 3 porque foi o que eu joguei mais tempo, né? Eu tenho aqui o 3 base com o Showtime. Eu tenho o Estações. Esse daqui é um clássico. Tenho Gerações. E o Vida Universitária. Mas no total, o The Sims 3 contou com 11 pacotes de expansão, fora os pacotes de objetos e os pacotes que você poderia comprar na The Sims Store. Era muita coisa. Ah, e ainda tinha o conteúdo personalizado que os fãs criavam, que você poderia encontrar muito facilmente pela internet. Até hoje, esse é um dos The Sims mais jogados pelo pessoal. Eu não vejo, sabe, o porquê não seria, porque o The Sims 3 foi bem legal, tem muita coisa nova e diferente. E a geração mais recente do The Sims, que é o The Sims 4, foi lançada em 2014 para PC, 2015 para Mac e 2017 para consoles. De acordo com a EA e com a Maxis, o ponto alto dessa geração, o ponto-chave dessa geração seriam as emoções e as personalidades dos Sims, combinadas para criar histórias cada vez mais estranhas. Mas, bem, eu poderia dizer que o ponto alto foram as polêmicas, porque quando o jogo base foi lançado lá em 2014, estava faltando muita coisa que a gente já tinha tido em outras gerações do The Sims. Tudo bem que com o tempo eles foram, sabe, eles foram consertando isso com atualizações e tudo mais, mas cá estamos em 2018, já faz 4 anos do lançamento do The Sims 4, quer dizer, vai fazer oficialmente em setembro. Mas enfim, 4 anos de The Sims 4 e tem muita coisa ainda para ser lançada. E se vocês repararam o padrão, geralmente é no 4º ano de uma geração ou no 5º ano de uma geração que eles anunciam a próxima. Ou seja, será que a gente vai ter The Sims 5 ano que vem? Sem dúvida, o The Sims tem mudado muito durante os seus 18 anos e tem melhorado muitas coisas, por mais que algumas tenham sido deixadas para trás, como no caso da passagem do The Sims 3 para o The Sims 4. Mas eu me pergunto, será que essa é a hora certa para anunciar o The Sims 5? Eu acho que não. Por quê? O The Sims 4 até agora conta com 4 pacotes de expansão, 5 pacotes de jogo, com um 6º já anunciado para ser lançado agora no verão aqui do Brasil, no inverno lá dos Estados Unidos. E são 13 pacotes de objetos, o que eu acho que deveria ser o contrário, tipo 10 pacotes de objeto e o resto de pacotes de jogo e pacote de expansão. E assim, eu não acho que agora seja o momento para anunciar um The Sims 5, porque ainda faltam muitas coisas para serem lançadas no 4, como por exemplo as expansões de estações e universidade, que já são clássicas. Desde o The Sims 2 a gente tem a universidade, desde o The Sims 1 a gente tem as estações. Então, falta isso ainda, tem muita coisa que eles ainda têm que fazer. E eu acho que uma coisa que a EA tá pecando em fazer, que o The Sims Studio tá pecando em fazer, principalmente agora com o The Sims 4, é ouvir os fãs. Porque eu, como jogadora assídua de The Sims, eu jogo tipo toda semana, eu tô preparando gameplays lá pro meu blog, eu posso até deixar o link aqui na descrição pra vocês, caso vocês queiram ver. Eu tenho reparado que tem conteúdo criado por fãs, seja pacote de objetos, seja só tipo mods e roupinhas, cabelos e essas coisas. Esses conteúdos criados por fãs estão recebendo muito mais atenção dos outros jogadores do que os conteúdos oficiais lançados pela EA. E isso quer dizer muita coisa. Então eu acho que para esse ano de 2018 e para os próximos que virão, a EA e o The Sims Studio e a Maxis, eles têm que ouvir mais os fãs, porque
Não é porque a gente não entende de criação de game ou de programação que a gente não vai ter boas ideias. E eu acho que a gente tem muitas boas ideias que, infelizmente, não dá para todo mundo colocar em prática. Mas se a EA e a Maxis nos ouvirem, dá para eles colocarem em prática e fazer do jogo ainda melhor do que já é. Bem, o The Sims é uma parte muito importante da minha vida até hoje. Eu ia falar foi, mas sabe, eu ainda jogo, eu ainda me divirto. Mesmo que tenham acontecido todas essas coisas, tipo o preço aumentando, a EA que não dá ouvidos aos seus jogadores e tudo mais, ainda é um dos meus jogos favoritos. Eu jogo sempre que eu posso. Inclusive, semanalmente lá no meu blog eu tenho postado 2 gameplays muito legais de The Sims, que são o desafio dos 100 bebês, que vocês já devem conhecer desse mundo do YouTube, e o desafio do legado, que é um desafio de 10 gerações. Eu tô na 4ª geração já, indo pra 5ª. E os meus dias favoritos da semana são os dias que eu posso pegar o meu computador e jogar e tirar as fotos para postar lá no blog dos desafios. E eu mal posso esperar para conseguir trazer pro YouTube uns desafios diferentes, tipo desafios de speed build e desafios como, sei lá, desafio da Viúva Negra, que é um outro que eu tenho muita vontade de jogar. Só que eu fico com pena de dar por isso. Eu sou muito assim, gente. E, cara, eu tenho que dizer que o The Sims me inspirou a escrever um dos meus primeiros originais que tá, tipo, sendo escrito, reescrito, reavaliado desde 2013. Eu tô com esse projeto desde 2013. E tudo começou com um bug do The Sims. Vocês que jogam, vocês sabem o quanto de bug tem no jogo. E, sabe, é uma história muito legal que eu espero no futuro compartilhar com todo mundo. Então, pessoal, é só isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm alguma história louca de The Sims, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações do canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!